E aí, então a gente tá aqui para conversar, a gente faz parte do grupo Os Ulisses da Liberdade, a gente vai fazer um bate-papo para fazer a galera entender mesmo o assunto que a gente está propondo para a atividade da lei que a gente vai sugerir. Eu não É, entendo do assunto, o Jeová e o Lucas entendem. A gente vai fazer uma conversa meio para justamente fazer eu, um leigo, entender, significando que todo mundo que está assistindo também consegue entender. Então, se vocês quiserem uhum. explicar, dando uma introduçãozinha do tema, de um jeito um pouco mais rápido e leve, e aí a gente vai conversando a partir disso. Posso começar? Pode. A satisfação, meu nome é Jeová Falcão e eu sou do grupo Linces da Liberdade aí, como ele falou. E hoje a gente vai conversar, vamos conversar aqui como três colegas e vamos trocar uma ideia sobre educação. Na verdade, não é sobre educação, é sobre o investimento na educação. Como a gente vai colocar o dinheiro na educação, digamos assim. Poderia complementar com alguma coisa aí? Se apresentar e complementar Sim, com sim. alguma coisa? Bom, meu nome é Lucas Medeiros, eu também faço parte do grupo Linces da Liberdade e referente ao que o Jeová falou sobre investimentos da educação, a ideia principal do nosso texto seria tentar fazer uma paridade entre os alunos, tanto o aluno do ensino superior com o aluno do ensino médio, para assim termos uma espécie de igualdade nos investimentos. Tentar buscar aquilo que os países mais desenvolvidos têm, que é um carinho e um cuidado especial com os alunos da base, e principalmente com aqueles que não conseguem arcar por si só, como Exato. famílias mais pobres, que não conseguem dar uma educação decente para os seus filhos, em detrimento não retirar a capacidade do ensino superior, pelo menos não tentar fazer essa retirada de uma maneira tão bruta. Tá. Exato. Já Na tem uma primeira verdade, dúvida, assim, ó. fala. Ou seja, vocês estão dizendo que hoje o superior está tendo uma valorização maior do que o base. Beleza. Aí a dúvida é, por que vocês acham que tem que ser ou o contrário ou igual? Por que tá errado do jeito que tá? Vamos lá. A gente começa pela parte legal da coisa. Mostrar os dados. O Boa. Brasil, ele investe 4,2% do PIB em educação, numa forma geral. 4,2% do PIB, certo? E países como, por um exemplo, Noruega, Suécia, esses países investem 3,2% do PIB. Só aí você já fica, opa, peraí, como assim? O Brasil investe mais do PIB do que países desenvolvidaços que tem por aí. É bom, né? É, Pra pensar. a gente investe mais do que esses outros países, mas, a meu ver, a gente investe de maneira totalmente errada, sabe? Tá. Porque. A conta não bate, né? Eu invisto mais e tenho menos resultado. Exatamente, como assim? Aí você para olhar. Não, então vamos olhar para onde é que está indo esses 4,2%. Vamos olhar aí, que é um dinheiraço. A gente acha que 4,2% é pouquinho, mas é 4,2% de 7,6 trilhões, tá ligado? Uma dúvida. O fato do Brasil ser muito maior em termos de quantidade de pessoas, de território, etc., justifica alguma coisa ou essa conta já está dentro do PIB? Quer falar, Lucas? Por favor, só dá uma repetida que deu uma cortada aqui para mim. Sim, ó, por exemplo, a gente está falando que o Brasil investe mais em porcentagem de PIB do que a Noruega, com menos resultados. Beleza. Mas o fato do Brasil ser um território muito maior, com muito mais gente, é uma justificativa de talvez os 4% ainda não ser suficiente, ou o PIB já está incluso dentro dele aí a quantidade de pessoas, território, etc., que a porcentagem devia ser comparada de igual para igual mesmo. Bom, a gente está falando de um PIB de uma nação continental, então, obviamente, é um PIB teoricamente maior de maneira bruta.
O dinheiro que o nosso país tem em relação ao dinheiro que a Noruega tem é bem maior, sim, pela quantidade de pessoas, de contribuintes, de população em si. Uma dúvida nisso, então. Então, beleza, a gente não entrando muito no ponto de quantos por cento do PIB investe ainda, porque o documento ele é mais do que já é disponibilizado para educação, ou seja, desses 4 pontos alguma coisa por cento, equilibrar entre ensino superior e ensino básico. Ou seja, a gente não está propondo nada dos 4 pontos alguma coisa por cento. A gente quer pegar os 4 pontos alguma coisa por cento e brincar com esse número que a gente já tem, que não é mexer nisso. Beleza. Quando a gente fala, se hoje a gente está colocando mais no superior do que no básico, se a gente quer igualar, a gente está dizendo que a gente vai tirar do superior uma parte e colocar no básico. Beleza. Aí a pergunta é, por que o básico hoje você acha que é mais importante que o do superior? Mais importante é meio ruim de falar, mas por que o superior está sendo muito mais supervalorizado do que o básico e isso é errado e tem que inverter ou igualar? A gente pode começar pela idade. Que pessoas do ensino superior, elas podem, ao meu ver, trabalhar para bancar o seu próprio estudo, certo? Enquanto, se você pegar, por exemplo, a taxa de formados no Brasil, apenas 8,7% da população brasileira tem diploma de ensino superior. Aí você fala, tá, Jovai, isso é uma taxa boa. Não sei lhe dizer se isso é uma taxa tão boa, porque se você parar para olhar, a taxa de analfabetos que não sabem ler nem escrever o próprio nome é de 6,7% da população brasileira. Como assim a gente investe 4 vezes mais na educação superior e a gente tem um retorno disso para a sociedade apenas de 1%, apenas uma vez a mais de resultado. Se for jogar na calculadora, é como se a gente estivesse jogando a maior quantidade em 8% e os outros... E pegando por 100%, porque toda pessoa tem que estudar. Então a gente considera que 100% tem que passar pelo ensino básico. Tá com menos do que o 8%. É mais ou menos essa a conta meio básica. Exatamente. Tá, hoje, quando a gente vai olhar assim, só em olhar de cima, cara, ok, eu entendo que o ensino superior é muito importante, eu entendo. Só que se você olhar nas federais hoje, existem alunos que não sabem a diferença de um texto, sabe? Que não sabem se aquele texto é dissertativo, se aquele texto é argumentativo, né? Tá ligado? Não sabem basicamente o básico, tá ligado? Sim. E são essas pessoas que vão ser a próxima geração aí, né? Os 8%. São esses 8% aí que vai ser os próximos redatores, os próximos professores, uma outra dúvida. Pode falar aí, Lucas, depois eu pergunto. Só para fazer umas complementações aqui às informações do Jeová, algumas coisas são engraçadas sobre essa relação do ensino superior e ensino básico. Nós investimos cerca de 4 vezes mais no ensino superior do que no básico, correto? A termos de informação, cada aluno do ensino superior custa algo em torno de R$ 3.700 para os cofres públicos. Cada aluno. Cada aluno do ensino básico até o ensino médio, por exemplo, eles custam em torno de 290 a 500 reais. Então, é ridículo. A diferença é muito grande. E aqui... Falei. E tem umas outras coisas também. Nós já tem algum tempo que nós não pontuamos bem no ranking de PISA, que é o ranking que analisa a educação do ensino médio básico no país.
no país, exato. E isso daqui é algo interessante. Nós estamos abaixo de países como Costa Rica e Colômbia na educação. Uhum. Cara, E isso daqui eu tô olhando só ciência. Então você pode pegar um escopo maior e ver que em outras áreas a gente Não, continua pega abaixo de matemática. países. Pega Matemática, matemática. a gente tá em 70º lugar em matemática. Acima da E gente tem português, Uruguai, que é a língua Colômbia, português. Peru e Costa Rica. E Agora, leitura, na países língua- como Uruguai, Costa Rica e México estão acima da gente também. Cara, Então, é ridículo, é ridículo. é absurdo a diferença. Esse ranking, PISA que chama, você falou que chama? Isso. PISA. Como que ele é isso analisado? É o Como ranking funciona? PISA. Ele é por provas? Como é que eu dou uma nota para um país? Não é eu dou uma nota para um país. Não. É uma prova. É uma prova que todo país faz. Todo Igualzinha? país faz. Tipo assim, não é uma. Não É exatamente uma igual, avaliação. por causa que tem a diferença Porque de as língua, línguas são né? diferentes e tal. Mas, por um exemplo, Sim. ciência básica. Quantos Matemática. porcentos de um país sabe ciência básica? Aí faz uma prova no país, nas escolas. Tá? Entendi. Nas escolas, por exemplo, de ensino médio, que é o foco do estudo. Aí faz uma prova, pega as últimas provas daquele ano e compara, entendeu? Ciência básica. Aí pega, por exemplo, aí faz uma prova de ciência básica e a média geral dos alunos é 7. Enquanto a dos países, como ele falou, México, é 9, é 8, 8.9, entendeu? Entendi. É assim que eles funcionam, Tá. basicamente. Uma outra dúvida. Quando a gente fala dos 4,1%, aqueles dinheiro separado para científico, como é que fala? Iniciação científica, por exemplo, pesquisa, que a USP sempre fala que está fazendo pesquisa daquilo, pesquisa disso, Sim. faz parte também dos 4,1% ou é outro ramo, outra porcentagem? Não, faz parte desses 4,2%, só que tem um problema. Por um exemplo, de 4,2%, que é o 100%, né, o total, que é investido em educação, se eu não me engano, 80% vai para a educação superior, de ensino superior, algo em torno disso. E desses 80%, apenas 0,4% é investido em pesquisas e desenvolvimento de programas. Entendi. Então não é nenhuma justificativa falar isso, né? Ah, estamos atrás de tal coisa, estudando doença, estudando vacina, porque a porcentagem que vai para isso é zero quase. É quase zero, exato. Não chega nem a ser a 1, tá ligado? Não chega nem a ter 1, saca? Sim. Então, tipo, não adianta tá falando e Entendi. na prática, na hora de fazer, não tá fazendo, porque grande parte desse investimento vai para pagar salários de diretores que são altíssimos. Sei lá, essa parte aí eu não vou nem entrar no mérito. A gente vai focar aqui no mérito. Mas O Pois é. particular, ele recebe algo disso? Ou esses 4,2% é puramente de faculdades públicas? Tipo, tem alguma particular aí ganhando alguma coisa por trás? Um Mackenzie, por exemplo, da vida, ganha alguma coisa desse valor aí? Algum incentivo? Alguma coisa do tipo? Cara, se eu não me engano, esse valor que a gente tá falando é só de escolas federais, estaduais e municipais, escolas públicas, exato. Tá bom, entendi. Porque, tipo assim, o governo mal investe em pesquisas na área da educação pública. Você acha que vai investir na área da educação privada? Uhum. Na verdade, a gente tem um incentivo que é dado pelos empresários, que se chama salário educação. Eu descobri isso, eu fiquei, caralho, como assim, velho?
20% de todo o investimento que é feito na educação, 20% sai desse salário educação. E como é que ele funciona? Por exemplo, você, Lucas, tem uma empresa, certo? Você, Vinícius, tem uma empresa, vocês escolhem aí quem vai se lascar. Aí, tipo, você vai pegar toda a sua folha salarial e 2,5% daquilo que você paga, você vai ter que pagar, tipo, 2,5% daquilo que você dá aos seus... Dá não, né? Que você paga aos seus funcionários, 2,5% daquele valor você vai ter que pagar para o governo custear a educação. Aí, tipo, 20% do investimento da educação vem desse salário educação, tá ligado? Então, sei lá, é tudo muito, muito estranho, Não, brother. mas até aí tudo não. bem, tipo, a gente tá brincando. Fala aí, Lucas. Só para complementar uma outra informação que o Jeová trouxe. Não, na verdade, as escolas particulares recebem sim Ok. uma parte desse valor, só que elas recebem por meio de bolsa. Por exemplo, o ProUni, fulaninho passa no ProUni e ele entra na PUC, não sei o que lá. Aí a escola, o governo custeia esse valor do ProUni. O SISU também é a mesma coisa, o FIES, etc. Então tem sim, só que é muito disparante, é muito diferente o valor que a escola particular recebe do valor que a escola pública recebe. Então, um recebe, obviamente, mais que o outro, e o outro é deflagradamente superior a um. Então, aí também entra uma base de estudos para poder ver como que tá, por que tá tão baixo assim os valores das escolas públicas mesmo. Não, mas tipo... Um investimento muito maior. A pergunta que eu fiz lá, de por que vocês acham que tem que ser mais no básico? Sem citar valores, cálculos, rankings, etc. Por que vocês, como ser humano, acham que a prioridade tem que estar na base? Eu sei que às vezes parece meio óbvio, tipo, uma construção, você não se constrói com um telhado bonito e a casa fraca. Exatamente, não tem nem o que... Mas é mais pra bater o papo mesmo. Não, sim. Tipo... Obrigado. Uma coisa interessante da gente analisar nisso daqui. Se a educação básica não for o ponto de valor, como é que a gente vai sequer pensar em formar engenheiros, advogados e pessoas decentes na área do ensino superior, se a nossa própria básica está defasada? Se os nossos próprios alunos que saem do ensino médio não sabem interpretar um texto, como é que vamos ter bons advogados se os alunos da base não sabem ler o próprio nome direito e entender o que está escrito? Castelo de areia não aguenta telhado de ferro, né? Exato. Pronto. Pois é. Não, tipo não assim... tem lógica isso. Exato. Eu vou conversar para caráter de diálogo mesmo, da gente só trocar uma ideia mesmo, porque, tipo assim, não tem nem o que falar, porque se você não constrói uma base sólida, nada de cima vai ser sólido. Literalmente nada. Se você constrói, por um exemplo, você é um engenheiro e você tem 2 terrenos. Um terreno de areia e um terreno de barro maciço, duro. Você vai construir um prédio. Você escolhe qual? O de barro, porque é duro. Porque a base dele, ele dá uma base muito melhor. E, tipo, isso se aplica para tudo na vida. Se você for fazer alguma coisa, você tem que focar na base. Porque quando você fizer a base, quando a base virar rotina, digamos assim, todo o resto vai crescer consequentemente, entendeu? Vai crescer por consequência. A galera vai buscar expansão. Não é o que acontece hoje. Hoje a gente tem uma base na areia e, tipo, e o telhado e a parte de cima, como falaram, é de vidro. É de ferro, tá ligado? Não vai aguentar. A gente comparou com outros países em relação ao 4%, etc. Mas a gente sabe outros países, se eles investem mais em básica do que superior, tipo, a gente tem como comparar isso? Na verdade, não. Eles não investem mais em básica do que em superior. Eles
eles, na verdade, eles igualam, eles pagam mais próximo a básica da superior do que o Brasil paga. Por um exemplo, vamos dar o exemplo aí do que Coisinha falou, dos dados. O aluno de ensino básico aqui no Brasil custa 250, enquanto 50. Foi quanto que ele falou? É De mesmo. 290 a 500 reais o ensino Isso, básico brasileiro. de 290 vamos botar 500 reais o ensino básico, certo? E o ensino superior, 3 mil e pouco. 4 vezes mais o valor do que o ensino básico, certo? Enquanto nesses outros países que eles investem equiparadamente menos do que o Brasil, porque assim, o Brasil investe, inclusive é isso, o Brasil investe mais em educação superior do que qualquer outro país, porque assim, esses países ele investe apenas 1,7, 1,8% a mais na educação, vezes 1,8%, 1,8 vezes a mais no ensino superior do que no básico. Aí, por exemplo, os 500 reais. Lá eles não investem em 500 reais e 3 mil, entendeu? Lá eles investem em 3 mil e 4 mil, entendeu? Eles investem relativamente muito mais na educação básica do que na educação superior, porque é o que vai formar o ser humano. As creches têm que ser preparadas para receber alunos e transformar aqueles bichinhos pequenininhos que chegam em seres humanos que vão fazer parte da sociedade futura, tá ligado? Que vão constituir a sociedade. Mas esses Então, valores também não estão ligados com a quantidade de pessoas? Por exemplo, uma aula boa na Suécia tem 15 alunos, uma aula boa no Brasil tem 40 alunos. Tipo, se for pensar, 40 receberam uma aula boa e 15 receberam uma aula boa. Não é por isso que o valor gasto por aluno tá mais baixo no Brasil? Porque tem mais gente para o mesmo investimento? Só que na teoria, mesmo com isso, não justifica o resultado ser ruim. Como assim? Não, agora eu não entendi Assim, muito. ó. Porque assim, vamos lá, vamos falar sobre oferta e demanda, Tá bom. certo? Vamos falar sobre oferta e demanda. O que você tá me dizendo basicamente é que aqui tem demanda pra caramba Tá. e oferta são poucas. A gente tem muito aluno pra pouca aula boa, certo? Isso não deveria fazer essas aulas boas ficarem mais caras, não? Como é que a gente faz elas ficarem mais baratas? A gente cria muita oferta, aí a demanda vai ser suprida e vai diminuir. Isso é marketing, Tudo tá bem. ligado? É uma solução, sim, que eu se for pensar nesse ponto. Eu tô tentando procurar justificativas no outro lado pra gente ver se a gente não tá enxergando. Tá cego pra alguma coisa. Então, o exemplo que eu quis dar Pode falar. é esse daí. Se eu tenho gasto R$1.000 na aula e uma aula tem 50 alunos, então vai R$20 por aluno. Mas a aula foi boa. Não quer dizer que se a aula fosse 10 alunos, eu gastaria muito mais por aluno. Mas se for pensar, é o contrário, porque é melhor aquele que meteu 50 alunos numa aula boa do que aquele que colocou só 10. Se for pensar, a gente tem 50 alunos que tiveram uma boa aula contra um país que só teve 10. Então a justificativa do gasto por aluno não é relacionada ao resultado. Não. De forma nenhuma. Não. Qual que é? Isso daqui é uma coisa assim, um padrão legal que também dá pra relacionar. Vamos pegar, por exemplo, o mesmo exemplo que vocês usaram, vamos pegar um país europeu, pegar a Alemanha. A Alemanha, hipoteticamente falando, gasta, sei lá, 700 euros por aluno da escola básica e gasta, sei lá, 2.000 euros por aluno de escola superior. Aqui temos uma relação parecida, com um gasto um pouco maior no ensino superior do que no ensino básico. Entretanto, lá nós temos qualidade de ensino, correto? Sim. Tanto é que são países que têm uma classificação muito boa no ranking de PISA. Exato. Naquele rankingzinho que a gente falou lá atrás. Pois é. PISA. Que avalia a qualidade do ensino.
Uhum. Por que tem essa disparidade? É só pelo investimento? Bom, também tem a questão do investimento. Uma coisa que tem que ressaltar é que o valor é individual pelo aluno. Então, os R$ 500 no Brasil é um valor por aluno. Isso daqui é algo que tem que ficar É exatamente explícito, essa isso. correlação, é porque é o valor individual por aluno e Uhum. esse valor ele não reflete necessariamente a defasagem no ensino, mas ele corrobora. Vou pegar um exemplo. Quantas escolas públicas vocês conhecem que possuem um ensino de informática decente ou que tem uma estrutura de informática boa? Não, cara, não. No Brasil, eu estudei em várias escolas. Na verdade, minha vida inteira eu estudei em escola pública. E, tipo, o ensino, cara, é 0%. Se eu não fosse interessado mesmo em ficar atrás do professor para aprender alguma coisa, para conversar com ele, trocar uma ideia, falar sobre alguma coisa, é tipo assim, a minha professora de matemática do segundo ano do ensino médio olhou pra gente e fez: vocês têm que copiar isso do quadro, porque isso do quadro já é o resumo do resumo que tem no livro. Eu fiquei, como assim a senhora tá ensinando pra gente o resumo do resumo? Eu fiquei meio que, what the fuck? Como assim? Então, tipo, até a maneira de você... quando a gente fala, tipo, investir mais na base do que na superior, é porque a gente pega, por exemplo, países como os Estados Unidos, que o investimento no ensino superior é alto, só que não existe universidade assim pública, entre aspas, nos Estados Unidos. Só existe universidade particular. Mas o que é que acontece? Acontece o sistema de voucher nessas escolas. Entendi. Tá. Acho que o Jova caiu. Não, o Lucas caiu. Tá aí, Jova? Você tá me ouvindo? Opa, deu uma cortada aqui, eu entrei, eu saí e entrei. O Jova caiu. Tá, entendi. Tá, então entendi. Não é tão relacionado. Tipo, é que são muitos dados, né? Se for pensar. Porque pela lógica que eu falei, o resultado não tá tão relacionado. Não é justificativo a 100%. Mas pensar pelo ponto de que infraestrutura, computadores, livros, etc., também conta nesse custo por aluno. Porque se tiver computador na escola, o custo por aluno vai ser maior. Se pegar a relação. Sim. Então é um valor usável, mas ter que destrinchar mais dentro dele para saber o que realmente vai de um lado para o outro para poder justificar onde está o problema do resultado. Pois é. Tá, entendi. Uma coisa também que vale informar é que essa relação de gastos, não estamos falando que os professores são ruins ou tentando mudar a grade curricular, nem nada disso. Nosso projeto de lei não é tão ambicioso a esse ponto, porque é um projeto de lei ordinária, não é uma PEC, nem mexendo em um projeto de lei complementar, nem mexendo nas diretrizes básicas da educação. Nós só queremos que os alunos do ensino básico consigam ter dinheiro suficiente para, por exemplo, colocar uma sala de informática decente na escola para eles conseguirem fazer pesquisa, ou para que esses alunos tenham atividades extracurriculares que sejam interessantes com o dinheiro que vai ser destinado. Sim. Ou então até mesmo alguns alunos que preferirem conseguirem entrar em uma escola particular custeada pelo Estado, se eles não tiverem a condição de pagar. Então, é tentar dar às crianças do nosso país pelo menos uma condição de estudarem que seja de uma maneira técnica útil para o desenvolvimento intelectual da criança e de uma maneira mais social para que essa criança tenha a capacidade de desenvolver, tenha a escolha de se desenvolver. Não, assim, uma coisa que não entrou ainda na minha cabeça.
Porque pelo que a gente tá falando aqui, parece que tá sendo muito óbvio qual que é a solução correta, de que eu investir mais na base do que no superior, pelo menos por agora, enquanto a nossa base é ruim. Aí a Certo. pergunta que eu faço é, se é tão óbvio, por que que não foi feito desse jeito? É puramente burrice daquele que decidiu? Tipo, uma estratégia errada? Como que foi? Aí a gente vai ter que pegar um pouco mais de história e de sociologia para poder entender. Uhum. Isso começou, esse investimento massivo na educação, ele começou na época da ditadura militar. E ele não começou, de fato, pelas vias estatais. Então não foi o Estado que investiu, não. Na época da ditadura militar, nós tivemos algumas cisões entre os intelectuais da época, os pensadores, os acadêmicos, etc., e o governo em si. Porque o governo era uma ditadura. Então qualquer coisa que ia contra ele, eles não aceitavam. E à época os intelectuais estavam indo muito contra. A ideia do investimento, a ditadura no caso. Ah, tá bom, entendi. Então a ideia que aconteceu foi o seguinte: essas pessoas, esses intelectuais, esses acadêmicos, eles começaram a ressaltar a importância do ensino superior, a importância da educação, a importância do investimento nessa área, para que eles conseguissem, para que tivessem intelectuais que não passassem por esse problema, que eles conseguissem formar uma população mais intelectual que não passasse por esse problema, porque foi a ditadura novamente. Tá bom, entendi. Então, a ideia da Lei Básica de Diretrizes, da Lei de Diretrizes Básicas, foi mais ou menos essa. Qual que foi o problema? Uma pessoa não se forma depois de seus 18 anos, ela se forma antes. Isso é algo que esses intelectuais possivelmente não levaram em conta. Que o ensino básico também é tão importante quanto o superior. Fundamentalmente falando. Entendi. Mas aí com a gente invertendo, que é a proposta, ou invertendo igualando, será que a gente não vai estar causando, para daqui a 5, 10 anos, um outro problema? Por exemplo, temos pessoas que têm o básico, mas que não são tão boas naquilo que se especializaram. Não teremos bons médicos e bons engenheiros. Você acha que esse risco existe? Nunca vi nenhum país que investiu na educação básica e deu errado. Não tenho notícias disso acontecendo, porque assim, quando você investe no básico, voltamos para aquela questão da casa, da construção. Se você não faz o básico direito, em cima vai ser merda. Em cima não vai ter em cima. Hoje nós temos muitos advogados merdas, que nossos advogados não são reconhecidos lá fora. Do que adianta? Do que adianta termos bilhões de jornalistas, sendo que não são muito conceituados lá fora, porque não sabem checar um fato, não sabem investigar, não sabem fazer nada. Porque, tipo, não sabem nem interpretar um texto direito. Enfim. Não, sim, isso eu entendi e eu concordo. O meu medo era só, por exemplo, pessoas que sabem interpretar um texto, vão fazer um curso de direito, mas o curso de direito, por ter pouco investimento, não é tão bom quanto era antes, e aí acaba também saindo um advogado não tão bom. Vamos fazer então vamos devolver a sua pergunta como uma outra pergunta então, Vini. Você consegue citar grandes feitos dos acadêmicos brasileiros no exterior em proporção... Deixa eu refazer a pergunta. Os acadêmicos brasileiros têm tantos feitos no exterior quanto os acadêmicos europeus ou acadêmicos norte-americanos, por exemplo? Quando você fala acadêmico, você está pegando em que ramo, em que... Qualquer um. No geral. Vamos pegar medicina. Não, é que a minha resposta vai ser que eu não conheço, mas não porque não existe, mas é porque eu realmente não sou uma pessoa que vai atrás disso, entendeu? Então, esse vai ser o problema. Não, sim. Então vamos fazer aqui uma menção honrosa. Existem sim acadêmicos brasileiros bons? Existem. Sim, claro que esses acadêmicos bons, eles não são acadêmicos bons por causa do ensino. Exato. Eles são acadêmicos bons porque eles são bons. Exatamente. Entendi. Tanto é que... Ele vai atrás de estudar, né? Exatamente, porque eles procuram, eles se esforçam. Tem alunos brasileiros da
da USP que estão fazendo trabalhos incríveis na área de medicina. Tem o pessoal do Sim, Instituto sim. Butantan atualmente que está fazendo a vacina 100% brasileira. Coisas Não sei, se boas. vocês, não sei se vocês Mas- já ouviram falar na Relaxa. pele de tilápia. Ah. Vocês já Não. ouviram? Não, É. eu particularmente não. Pois é, pele de tilápia é uma. Tipo assim, queimaduras de terceiro grau, a pele costuma cair, certo? E os médicos faziam enxertos com peles de porco, com algumas peles lá que eu não vou saber especificar direito. Aí foi um cara aqui do Amazonas, um cara não, né? Um grupo de estudos do Amazonas desenvolveram a pele de tilápia. Eles pegam o peixe, matam, tiram a pele, certo? A carne que sobra, entre aspas, vai para o consumo normal, porque aquele peixe não tem nada de especial, é só um peixe que é bem criado, certo? Para não ter furos, não ter nada na pele. E a pele é utilizada no local da queimadura. E, tipo, ela tem quase 100% de, tipo, de aprovação pelo corpo. O corpo quase não rejeita ela, sabe? E, tipo, tá sendo estudada lá fora agora, algo brasileiro. Só que é um caso de 1 bilhão que tenta que dá certo, entendeu? O Brasil... É só E, parar tipo- pra pensar a relação da medicina do Brasil com a medicina norte-americana. Pronto. Isso Tipo dá um assim, pouco de raiva até, né? Tem tanta coisa boa que o brasileiro tá fazendo por aí, mas isso não é notícia nos jornais, etc. exato, Não exato. é- Por um é- exemplo, tem outro exemplo que eu gosto muito de citar. Teve um cara, tipo assim, inventaram lá fora nos Estados Unidos, se eu não me engano, é dos Estados Unidos essa tecnologia. Uma luz que mata, que desinfecta. Tipo, ela mata as bactérias que tem, por exemplo, num corte, numa queimadura, em algum local. Só que estavam tendo um problema, que como a luz não consegue penetrar na pele, só estava matando as bactérias de cima. As de dentro da pele continuava. E estavam quebrando a cabeça para fazer a luz entrar na pele, quebrando a cabeça. Foi um brasileiro, pegou uma plaquinha de acrílico, botou várias agulhas de acrílico nessa placa, acrílico cristalino, e fez um encaixe para a lanterna. Aí o que é que acontece? Você vai, pega a lanterna e finca no ferimento e dá a luz, e aperta a luz. Quando você aperta a luz vai entrar por meio das agulhas e vai conseguir desinfectar todo o ferimento, todo o corte, tudo a queimadura, dentro e fora. Aí o que acontece? Ele foi e apresentou isso para a universidade, para o governo brasileiro não aceitou, veio à Universidade da Califórnia, se eu não me engano, e levou o cara. Pegou o cara e fez, a gente paga tudo. O cara fez, mas mesmo se vocês não pagassem, só se vocês disserem, tá aberto, eu ia. E o cara foi. E agora a patente não é brasileira, é dos Estados Unidos. E aí? Então, mas aí eu já vou voltar com uma pergunta. Se o Brasil. O que na proposta vai ajudar essa situação aí que você comentou? É só um. Não vai, né? Na teoria foi só um tema jogado criticando como que funcionam as coisas hoje, mas na teoria a proposta não ajuda nesse ponto. Vai Na ter mais verdade- pessoas assim. Na verdade, ainda é uma idealização, ainda não colocamos de fato como listado, mas pelo menos eu tenho a vontade de ver se conseguimos colocar esse projeto de lei um inciso que permita um investimento particular de instituições particulares no ensino superior para cobrir essa diferença e para que haja incentivo para esse tipo de pesquisas dentro do Brasil, dentro do território nacional. Então, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, então a FMG está fazendo um estudo está desenvolvendo um produto químico baseado na gordura do porco que, sei lá, é bom contra pessoas que têm problemas de tireoide. Pronto, foda-se. Qualquer Aí coisa. vem um exemplo hipotético. Aí vem aqui uma empresa de remédios que faz remédio para tireoide, olha essa ideia, acha essa ideia bacana, acha que teria um custo para um remédio bacana. Então, utilizando a mecânica de mercado, elas vão e investem nessa ideia de maneira privada e essa ideia floresce no Brasil. Isso, Sem sair. não vai para fora. Não vai para fora essas ideias.
Então, essas mentes que já são brilhantes por si só, que o Brasil tem, elas não saem. E ao mesmo tempo que a gente está retirando, entre aspas, esse investimento do ensino superior e passando para o ensino básico, nós estamos dando incentivo para que o ensino superior progrida mais ainda com auxílio da iniciativa privada. Sim, sim. E outra, nós não estamos tirando do ensino superior e investindo no básico. A gente quer que apenas essa questão de dizer, vocês estão tirando. Não, nós não estamos. Nós queremos que, por exemplo, a discrepância não seja um investe 500, o outro investe 3.000, entendeu? Que seja pelo menos um investe 2.000, o outro 3.000, já que você considera o ensino superior tão importante, você não precisa parar de investir aquela quantidade no ensino superior. Que, obviamente, é mais fácil você diminuir a do ensino superior e subir um pouquinho a do ensino básico do que fazer isso que eu falei aqui. E a gente aqui a gente não tá falando da proposta em si, a gente tá abordando o tema o porquê a gente tá entrando com essa proposta. Entendeu? Sim. Mas na proposta, se você quer que aumente de um lugar, tem que tirar de outro. Não, exato. Exatamente. Não. Exato. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, você não necessariamente vai estar tirando de um. Você quer que exista uma equiparação dos valores, que a gente consiga alcançar algo não, tipo, 4 vezes maior. 2 vezes, pelo menos, pô. Mas 4 vezes não. 4 vezes é sinistro. Isso tudo Tá bem, ligado? mas tipo, você não pode justificar que não está tirando, porque ele está. Pode, tipo, às No caso- vezes você pode trocar a palavra, né? Falar que é um investimento. Você não tá perdendo, você tá investindo, que no fim das contas. No caso, é não uma vai ser realocação. superior. Isso. Essa é a ideia, uma Isso. realocação dos recursos. Isso. Só que Pronto. é entendível essa preocupação com o ensino superior, com essa perda de valor do ensino superior. Por isso entrar com essa proposta da iniciativa privada. Porque, Sim. de fato, não é incabível dizer que vai ter sim uma redução, caso essa proposta seja aprovada, vai ter sim uma redução no ensino superior. Mas também não é incabível dizer que essa proposta ela vai deixar o ensino superior desamparado, que não vai ter, na verdade, vai até melhorar a condição de pesquisa, por exemplo. Sim, Assim, a gente tá pensando em algo tipo lembra daqueles 0,4% que eu falei, que é investido em pesquisa, essas coisas? uhum. Sim. A gente tá tentando fazer algo para aumentar esse 0,4. Entendeu? Eu tô só fazendo papel, por exemplo, vamos considerar que essa proposta da nossa equipe foi levada para um congresso, etc. As perguntas que eu estou fazendo, por mais que me pareçam às vezes até meio cabeçudo, meio bobas, são perguntas que serão feitas lá. Vão ser Não, feitas. mas E é na Não só verdade- lá, mas Sim, não só lá, e as mas minhas pelo nem são na público em geral. maldade. As minhas são justamente para são perguntas que não, eu não. pensando. Claro, e eu acredito que tanto eu quanto o Lucas, a gente tá. Eu, particularmente, estou respondendo, tipo, não se preocupe, essas dúvidas Sim. que têm que ser respondidas mesmo, entendeu? Porque são essas dúvidas que as pessoas têm. É simples. E a gente tem que trabalhar com a população, pô. A gente tem que voltar, não assim, não sendo populista, mas já sendo populista. A gente tem que trabalhar para a população, pô. A gente trabalha para a população, entendeu? Então, meio que não rola eu pensar só no meu umbigo, pensar só no meu filho e deixar o filho do outro morrendo. Do que adianta? Sabe? Sei lá. Sim, concordo. Basicamente é isso. A ideia Eu acredito que esse tipo de discussão é interessante e é importante também pelo valor que ela vai agregar no debate em si, como um todo. Sim. A ideia que a ideia da educação atualmente ela é uma ideia muito imaculada, não pode ser mexida, porque a educação é o ponte do... Não significa que não tem. Mexer. Um exemplo, vai. Caso atual. A maioria das empresas, por exemplo, eu trabalho numa consultoria, em que o home office é um pouco questionável se é certo ou não.
Então as pessoas Certo. tinham medo de aceitar. Agora que elas tinham, ou seja, nenhuma falava assim, vai ser 100% home office, mesmo antes da pandemia, mesmo pedido pelos funcionários, porque, não vai trabalhar direito, não, vai ficar dormindo, não. Tipo, é perigoso, é um tema perigoso perder a produtividade. Mas agora que tiveram que fazer, viram que é bom. Então, Exato. nem sempre o que tem medo significa que é ruim, mas Exato. isso não tem como fugir. Exato. Tipo, agora eu vou dar uma de Vinícius agora. Vai, faz. Mandei. Mas tipo, por que eu vou tá tirando? Se eu tiver tirando do ensino superior, eu não vou estar tirando o filho do pobre da universidade? Isso é algo Isso- interessante. E- É, Porque eu acredito que essa questão que vai chegar. Se eu. Isso é algo interessante para responder. Essa questão de que nós vamos estar tirando os filhos do pobre da universidade é engraçado porque nós não estamos mexendo na quantidade de vagas. Mas nas Uhum. bolsas, né? Mas Nas aí. bolsas a gente tá. Na Mais verdade, ou a menos gente está também. ampliando a Mais ou quantidade menos de também. vagas. Qual que é o problema aqui dessa correlação? Primeiro que a população, que as pessoas que fazem faculdade, os alunos do ensino superior em si, já são deflagradamente nas escolas públicas, no ensino superior público, já é deflagradamente menor a termos de proporção as pessoas mais pobres em detrimento das pessoas mais ricas. Exato. Só 3%, se eu não estou muito me enganado, são pessoas pobres que estão na faculdade. Pois é. Então, já é baixo, já é muito baixo. Vamos pegar o exemplo, a USP, o curso de Direito da USP, um exemplo, nem sei se na USP tem curso de Direito, mas o curso de Direito da USP, ele tem 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos, 30 são pessoas mais pobres. Então, é desproporcional. Mas esses dados são legais. Descomunalmente. Esses dados são legais pra justificar Pois é. as coisas. Porque só no que a gente acha não convence. Porque se pegar uma Pois é. pessoa com um gênio forte também que acha outra coisa, não vai ter como defender. Já vai bater de frente. Mas Exato. isso daí é um fato. O mais pobre, ele não entra na faculdade já. Ele só não entra na faculdade. Cara, aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, foi feito um levantamento aqui onde eu moro e 80% da Universidade Federal, escute o que eu tô dizendo, 80% da Universidade Federal tinha carro. E pra mim, um pobre, assim, não tô querendo aqui rotular nível de pobreza, nem nada. Mas uma pessoa que tem um carro, pra mim é um luxo. Porque, por um exemplo, eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro pra ter um carro, pra manter um carro. Você sabe quanto é um pneu de um carro? Um pneu. É caro. Pois Dependendo é. do carro, até uns 1.000, 2.000 reais, dependendo do carro. É muito caro. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. Tipo, não adianta dizer que quem tá entrando nas universidades federais são os pobres, porque não são. Para você entrar numa universidade federal, você tem que fazer um curso. Por quê? Porque a educação básica não presta. Não é o suficiente. Você não consegue, com a educação básica, passar numa... Você não consegue tirar uma boa nota no Enem com uma educação básica. É muito difícil. Para entrar numa faculdade pública, numa universidade pública. E isso você pegando um curso assim, bem médio. Não é nenhuma medicina aqui, são 890 não. pontos. Medicina são raros os casos de pessoas que entraram estudando só em escola pública. Muito raros. Então, proporcionalmente, já não são os mais pobres que estão dominando a faculdade, o ensino superior. São os mais ricos. Continua sendo assim. Então, por que não dar oportunidade para os mais pobres entrarem, mudar um pouco essa balança, fortalecendo o ensino básico que eles fazem? Justo. Volta de novo a essa questão do alicerce da sociedade, dessa base que a gente está tentando construir.
Uma coisa que eu acho que eu entendi já, concordo, mas uma coisa que vai ficar legal para a proposta são dados assim. Vocês sabem quanto dos 4,2% vai para um para outro, e em valores, eu quero que vai, por exemplo, é 20,80. Eu acho que é o certo é ser 45,55. Colocar isso na proposta. Tipo, eu tô dizendo como se eu fosse um chefe recebendo uma proposta. Eu queria ter dados, como uma proposta oficial, chegar alguma coisa. Para mim, seria interessante, porque porcentagem eu acho meio meh pra colocar em proposta de lei. Mas algo em termos de proporcionalidade mesmo. De proporção de quanto para quanto. Em vez de ser porcentagem, a gente pode usar fracionamento. Acho que é um pouco mais simples também de colocar. Não, tudo bem. Um pouco mais ilustrativo também. Mas, sim, realmente, tem que ter... isso é um estudo que a gente vai fazer mais a fundo. Vamos colocar mais dados, porque vai precisar. Isso é um tema que precisa de mais dados. Sim, mas, cara, como é que você pode... Olha, só preste atenção no negócio que eu vou lhe dizer. A gente não tem o censo do país. O censo a gente não tem. Como é que a gente... Nós não temos muitos dados atualizados hoje no Brasil, porque, tipo... Eu vejo como uma má fé mesmo, porque as pessoas... Porque, tipo, caraca, é o censo, só o censo, é contar quantas pessoas tem no país. A gente só não sabe. Tá entendendo? A gente só não sabe. E nem se preocupe que esse presidente, do jeito que ele está, ele não vai fazer o censo, porque isso diminuiria algumas cadeiras de alguns partidos, aumentaria de outros. Isso ia ser uma briga. Vai ser, na verdade. Mas, né? Enfim.